Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta aqui no canal. Hoje o vídeo é sobre essa forma geométrica, o icosaedro. É um sólido aqui de 20 faces. Ele parece um pouco assim assustador na hora de criar, mas vou mostrar para vocês que é bem fácil. São apenas algumas medidas que devemos aplicar aqui no projeto e já temos o nosso icosaedro pronto. Lembrando que eu sempre deixo aqui para vocês na descrição o link para vocês fazer o download do desenho técnico, assim vocês podem seguir a videoaula com mais facilidade. Então confere aqui na descrição e vamos para mais um projeto. Clica aqui com o botãozinho de mais, vamos começar no novo. Aqui na nossa face frontal, seleciono ela, crio um novo sketch. Vou criar aqui um polígono. Deixo ele com 6 e vou clicar para confirmar. E vou travá-lo na vertical. Usando aqui o Constraint, selecionando um dos pontos. Está travado na vertical e vou aplicar aqui, que é basicamente a única cota que precisamos aplicar no projeto inteiro, 150 milímetros. Então, lembrando, é um hexágono com a ponta dele virada aqui ao centro da peça, passando aqui na vertical. Então, vou selecioná-lo segurando Shift, seguro todas as linhas e aplico aqui uma linha de construção. Finalizo o sketch. O que irei fazer agora? Vou construir um plano offset. Vou selecionar o nosso plano que passa aqui pelo centro, plano superior, e vou trocar o Extend para To Object e selecionar aqui esse vértice do nosso hexágono. Confirmo com OK. Vou movimentar aqui para ficar mais fácil a visualização e criar um novo sketch nesse plano que acabamos de fazer. Aqui será construído um pentágono, então vamos segurar o nosso polígono pelo centro e vamos trocar para 5. Confirmo clicando na minha tela. Então aqui tem uma regrinha, que ela é esse ponto, um dos pontos aqui do nosso pentágono, um dos pontos desse pentágono precisa estar alinhado ou aqui na esquerda ou aqui na direita, tanto faz. O importante é que o outro que iremos criar, o outro pentágono que iremos criar tem que ser oposto. Então eu vou fazer aqui travando na esquerda, então com o botão de coincidência, clico em um dos vértices do pentágono e clico nesse vértice do nosso hexágono que já tínhamos criado na sketch anterior. O próximo pentágono que iremos criar aqui, ele será travado nesse ponto aqui embaixo, no lado oposto. Essa é a única regra aqui para a criação do nosso icosaedro. Vou colocar assim, meio de lado, assim, para poder ficar mais fácil de visualizar. Vamos criar agora uma linha, mas só que agora no ambiente 3D. Então vou primeiro aqui selecionar 3D Sketch. Clico na ferramenta linha. E vamos fazer aqui, ó, esse ponto com a parte de cima do nosso hexágono. Veja que a linha continua aqui no mouse. Confirmo. E posso fechar ele aqui, ó. E clico com ESC. Tá vendo que eu tenho aqui uma face selecionável. Então quer dizer que eu já tenho a minha primeira parte pronta, a primeira face. Finalizo o sketch e crio novamente um plano que irá nos auxiliar aqui no projeto, mesma coisa, só que na parte de baixo. Então, seleciono o meu vértice aqui na parte de baixo do hexágono, para objeto e confirmo com OK. Tenho mais um plano aqui embaixo. Vou novamente criar um hexágono nesse plano aqui embaixo. Posso até tirar a visibilidade do segundo para ficar mais fácil a visualização. Então, mais um pentágono, vamos criar um polígono de 5 lados. Vamos mudar para 5.
clico aqui. E aquela regra que eu comentei com vocês. Coincidência, esse vértice do pentágono tem que ficar oposto. Vejam aqui, ó. O primeiro eu travei ele na esquerda e o segundo na direita. Então agora já tenho os dois travados. Vou tirar a visibilidade dele. Aqui nesse caso, eu vou deixar a visibilidade, né? Vou criar novamente a ferramenta linha com a opção 3D selecionada. Nós iremos fazer agora as faces que faltam no projeto. Então, essa ponta até esse vértice. Clico novamente. Fecho ele aqui e posso fechá-lo. Vejam que essa face e essa já estão completas. Mais uma vez, ferramenta linha. Eu preciso desse ponto que se conecte com esse. Ó, essa face também já está selecionável. E o mesmo na parte aqui embaixo. Sempre rotacione a peça para ficar mais fácil a visualização. Clico. Aqui. A linha está selecionada. E veja aqui se elas estão prontas. O que nós podemos fazer também aqui no Sketch 2. Tirar essas linhas e colocá-las como linha de construção. Ó, continuamos selecionando a linha e no Sketch 3 somente deixar a linha de construção, a linha real, as que a gente vai selecionar na parte final do projeto. Então eu posso deixar essas linhas de construção, finalizo e faço a conferência. Todos aqui estão com as faces selecionáveis. Vou aqui na aba superfície e clico na opção Patch e seleciono essas 4 faces que acabamos de criar. Então seleciono e clico OK. Elas estão aqui, ó, 4 faces, 4 corpos e tira a visibilidade do sketch. Para fazermos o icosaedro é muito simples. Agora iremos na aba Create, Pattern e vamos clicar em circular. Ele já está com a opção correta, circular, e vamos selecionar corpos. Podemos selecionar todos fazendo um quadrado de seleção e mudarmos aqui para o nosso eixo. No nosso caso, precisamos de 5 para fechar a geometria do nosso objeto. E confirmo com OK. Ele criou já aqui 20 faces do nosso icosaedro. Só que a diferença, vou fazer aqui a seção de análise por dentro da peça. Vocês podem ver que ela está vazada, elas são apenas faces, uma conectada na outra. Para que a gente possa aplicar o volume, tiro aqui a visibilidade. Aqui dentro da aba superfície, vamos escolher a opção Stitch, que é costurar. Também o mesmo processo, seguro um quadrado de seleção. As opções aqui já vêm padrão, já vêm corretas e clico, confirmo com OK. Agora, esse corpo, olhando aqui, fazendo a análise interna da peça, ela já tem volume. Ela tem um volume interno e eu posso então fazer uma impressão 3D dessa peça. Ela tem material dentro dela. E dentro da aba corpo, todas aquelas faces agora estão dentro de um sólido. Voltando aqui. Como vocês viram, não é tão difícil. Parece ser um pouco confuso por causa da quantidade de faces e o jeito que elas são conectadas, mas são apenas, na verdade, é uma medida e algumas regrinhas ali para a gente conectar as linhas. E de cara aprendemos também a utilizar a ferramenta Sketch 3D. O que vocês acharam desse vídeo? Se gostaram, escrevam aqui nos comentários o que vocês querem de novo conteúdo aqui para o canal. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.